Este mês, o governo federal publicou uma medida provisória que reforma o setor elétrico no Brasil. A medida prevê uma nova tarifa social e ainda a abertura de mercado prevista para começar em agosto de 2026 para a indústria e comércio e em dezembro de 2027 para os demais consumidores. Ou seja, o usuário poderá escolher o fornecedor de energia. E esse tema nos faz olhar para outro contexto: os desafios do sistema de energia brasileiro com as mudanças climáticas. Queimadas, inundações, ventos são eventos que têm prejudicado o fornecimento de energia nos últimos anos. Para analisar esse tema, a gente convida aqui para o Conexão o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o Marcos Madureira. Marcos, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Conexão Record News. Boa tarde, Jonathan. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Como é que você avalia essa medida provisória adotada pelo governo, principalmente no que se refere à tarifa social? Ou seja, é uma maneira de baratear a energia para quem não pode pagar por ela? Nós temos podemos dividir essa medida provisória em dois aspectos. Um é esse que tratou da tarifa social, e ele é uma medida que visa reduzir o valor a ser pago. Hoje nós já temos uma tarifa que atende a cerca de mais de 17 milhões de unidades consumidoras. Nós entendemos que esse número não deve ficar muito maior do que esse em termos de beneficiários, mas ela aumenta o valor a ser dado de subsídio, digamos assim, para esses consumidores até 80 kWh, que se enquadram nessas características, terão sua conta, digamos, zerada. E os outros terão um pagamento também até esse patamar sem custo. Então, esse é um ponto importante para atender essa população de mais baixa renda. Então, esse tem um aspecto positivo. O nosso entendimento é que isso, como uma política pública, deveria estar sendo coberto por recursos oriundos do orçamento da União, mas não está sendo feito, está sendo colocado ainda dentro da CDE, que é dividido por todos os consumidores. Mas é uma medida positiva em atenção à população de mais baixa renda. Marcos, agora vamos falar sobre o mercado livre de energia, né? Essa é uma maneira de fazer com que o consumidor não fique preso à concessionária que atua diretamente na região em que ele mora. Como se daria na prática? Não, nós temos que entender. O setor elétrico nós podemos dividir que ele tem a parte de geração, a parte de transmissão e distribuição de energia elétrica. A parte da transmissão e da distribuição, você não tem como estar criando uma concorrência dentro dela. Você não vai construir uma nova rede para poder estar ao lado de uma rede que já serve o consumidor. Não tem como isso ser executado. O que é colocado como opção do consumidor de compra é a parcela de energia, é onde a energia é a parcela da energia que compõe a tarifa. Hoje, no entorno, significa algo como 35% de uma conta de energia média no Brasil. Hoje, os grandes consumidores já estão nesse mercado livre. E hoje, o que está sendo feito é ampliar, então, com essa medida provisória, que todos os demais consumidores também possam ter o direito dessa opção de comprar energia elétrica, a parcela de energia diretamente de uma geradora através de uma comercializadora. O importante aqui, Jonathan, e que essa medida busca trazer, é criar um equilíbrio nessa abertura de mercado. Toda abertura que tem sido feita até este momento, ela termina custando para os consumidores que permanecem no mercado regulado, onde é comprada através de leilões públicos, que as distribuidoras fazem essa compra de energia para esses consumidores. Mas, por exemplo, é importante para o sistema elétrico ter uma usina nuclear. É importante para o sistema elétrico ter térmicas, ter energia como Itaipu, para que o sistema esteja sustentável, para que eles tenham segurança. Só que todas essas energias que são pagas pelos consumidores que estão no mercado regulado. Quando alguém opta por sair do mercado regulado e ir para o mercado livre, compra, por exemplo, energia eólica ou solar, ele compra uma energia que tem um aspecto ambiental importante, mas ela não traz a necessária estrutura de suporte para que o sistema elétrico funcione. Quem está pagando por isso é só o consumidor do mercado regulado. Então, essa medida traz, por exemplo, possibilidade de que esse custo seja repartido entre os mercados, além de outras medidas semelhantes. Então, nós entendemos, então, que essa é uma medida positiva por criar uma forma mais estruturada, mais justa na abertura do mercado, no equilíbrio entre o mercado regulado e o mercado livre de energia elétrica.
Marcos, conversando em outras oportunidades com especialistas em energia elétrica, né, muitos me disseram que o Brasil é bastante privilegiado do ponto de vista de desenvolver energias limpas. Aí a gente está falando de energia solar, energia eólica, né? Agora, falta por parte do governo ações de incentivo para que, de fato, a população tenha acesso a essas tecnologias e a gente consiga diversificar a energia no Brasil? Não. Hoje nós temos uma das matrizes mais limpas do mundo. Em condições, nós chegamos a ter em alguns anos 92% da energia gerada no Brasil oriundo de energias renováveis. E aí tem que se incluir, sem dúvida nenhuma, a energia hidráulica, que é a energia que contribui com o maior percentual dentro das energias renováveis e também na matriz como um todo. Hoje nós já temos essas energias renováveis bastante competitivas. São hoje, por exemplo, a eólica solar, as energias com menor custo, porque tiveram uma evolução tecnológica muito grande. Então não existe essa necessidade de continuar dando incentivo para que essas energias continuem sendo implementadas. O que nós necessitamos, e como essa medida provisória está tratando, é ter um equilíbrio, para que todos possam estar pagando por essa energia. Eu costumo fazer uma comparação que é como se você tivesse uma comida. Na comida você tem uma receita onde você tem desde o feijão, do arroz, da carne, você tem lá o alface, você tem o tomate. Então você tem algumas questões que são, digamos assim, que tem talvez tem um custo menor. Ambientalmente você pode entender que elas sejam mais saudáveis, mas elas necessitam das demais formas. E assim na energia elétrica também. Você não tem um sistema que funciona só com a eólica ou só com a solar. Ele necessita de uma hidráulica, ele necessita de uma térmica para que possa funcionar. E o que essa medida está buscando fazer é fazer que os consumidores como um todo paguem por essas fontes. Não é ainda uma divisão igual para todo mundo, não se está atingindo com essas medidas esse equilíbrio total, mas é um avanço importante para que, de fato, todos os consumidores possam pagar mais um pouco, mas com isso reduzir a tarifa daqueles que estão no mercado regulado, principalmente os consumidores, por exemplo, com a renda menor ou os consumidores que estejam aí no mercado que a gente chama no mercado regulado, que é da ordem de 90 milhões de consumidores hoje. Parte deles vão migrar para o mercado livre, mas nem todos migrarão. E é importante que os que fiquem não paguem mais caro para que os outros possam ter um custo menor, e sim um custo, digamos assim, justo. E essa medida provisória traz em grande parte, um tanto quanto de justiça nessa divisão. Olhando para o passado, né, se a gente olhar para os últimos 40 anos, na verdade 40 anos atrás, 50 anos atrás, é evidente que nós tivemos um aumento de aparelhos elétricos dentro dos lares brasileiros, né? À medida em que a tecnologia avança, as pessoas ficam mais dependentes de aparelhos eletrônicos, enfim. E aí a gente teve um aumento de consumo e precisamos também de um aumento do fornecimento de energia elétrica. Conversando com uma pessoa hoje, a gente chegou à conclusão seguinte, né? O ar-condicionado deixou de ser um item de luxo na vida das pessoas e passou a ser um item de necessidade diante do aumento das temperaturas. Ou seja, aquilo que a gente via apenas nas casas de pessoas com alto poder aquisitivo, hoje não. O ar-condicionado, de fato, está presente e isso demanda energia, ainda que as novas tecnologias tenham feito com que o consumo desses aparelhos seja menor. Nós estamos preparados para oferecer energia suficiente à medida em que mais e mais pessoas terão a necessidade de ter novos aparelhos eletrônicos nas suas casas. O Brasil precisa investir mais para conseguir alcançar, de fato, a segurança energética. Qual é a sua avaliação? Hoje nós temos, em alguns momentos, inclusive, Jonathan, sobra de energia. Hoje nós temos, por exemplo, um problema que tem afetado algumas fontes de energia, que é a hidráulica, que é a eólica, que é a solar, que são energias renováveis centralizadas, o chamado curtailment. O que é isso? É um corte de energia em determinados momentos do dia onde está sobrando energia elétrica. E como não tem como ter uma flexibilidade, né, nessas gerações, você tem que consumir energia naquele momento que está sendo produzido, você termina tendo que jogar alguma energia, inclusive, fora. Então, hoje nós estamos tendo, em alguns momentos, sobra de energia elétrica. Nós temos alguns problemas de ponta na hora onde a grande demanda acontece. O que a gente entende que é um caminho importante que precisa ser tomado é que a gente tenha, de novo,
por exemplo, na medida provisória, prevê também tarifas diferenciadas que possam fazer com que o preço de energia elétrica seja estabelecido em função do horário de funcionamento. Isso é importante para que você possa ter uma maior adequação entre o que é o consumo de energia e o custo da geração, o custo do uso do sistema elétrico. Então, eu diria que sim, nós temos condições de atender esse aumento de demanda que está aí colocado. Claro que na medida que você vai construindo usinas, quando são necessárias pela demanda que aparece. Infelizmente, hoje nós temos algumas distorções, onde algumas energias elétricas, algumas fontes, por ter um incentivo muito grande, terminam produzindo mais energia do que é necessário e hoje já começam a trazer problema para o Brasil. Esse é o risco que nós temos de ter uma geração em alguns momentos até além do que é necessário. Tem que ter um equilíbrio entre o que é a demanda de energia elétrica e aquela oferta que está sendo realizada. Marcos, obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Conexão. Foi um prazer recebê-lo. Eu agradeço, nós estamos tendo aqui hoje, estou falando aqui de dentro do Seminário Nacional de Distribuição, que está sendo realizado em Belo Horizonte, uma promoção da ABRAD junto com a CEMIG, onde esses temas do qual nós falamos aqui, Jonathan, e uma série de outros similares estão sendo debatidos até a próxima sexta-feira. É muito importante que a gente tenha oportunidades como essa para que, de fato, a sociedade possa participar, possa conhecer as tecnologias, tudo aquilo que está sendo trazido. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Nós agradecemos. Até uma próxima.